Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Direito do Trabalho. O tema é jornada de trabalho, um tema bastante extenso. Nós já tivemos aí a oportunidade de tratar de uma série de questões envolvendo a duração do trabalho, a limitação da jornada de trabalho. Tivemos a oportunidade de forma bastante detalhada trazer, as razões pelas quais a legislação mundial trouxe a limitação da jornada de trabalho, os fundamentos para que isso ocorra, não buscando aí as fontes de direito material, não é mesmo, que justificam toda essa legislação e a necessidade de termos limites para a duração do trabalho, ok? Hoje nós damos continuidade, nós vamos falar sobre compensação de jornada, banco de horas, falaremos sobre compensação, falaremos sobre banco de horas e trataremos ainda de outros temas importantes, ok? Vamos lá. Quando nós falamos em compensação de jornada, temos que retomar, lembremos que a Constituição da República tem como padrão, o padrão, a regra, a limitação da jornada em 8 horas diárias e 44 horas semanais, o que mensalmente dá um total de 220 horas. Nós multiplicamos as 44 horas vezes 5. Vezes 5, nós teremos aí 220 horas. É aquele módulo que nós dizemos que esse módulo é o módulo mais usual na jornada de trabalho. Obviamente, existem outros regimes de jornada de trabalho, outros módulos. Existem aqueles módulos, existe o módulo, por exemplo, dos bancários, 6 horas diárias e 180 horas mensais. Existe também a jornada 12 por 36, que é uma jornada em que se trabalha 12 horas e nós vamos falar logo mais, após compensação e banco de horas, vamos falar sobre a jornada 12 por 36, é aquela em que se trabalha 12 horas e se descansa 36. Uma jornada de natureza excepcional que é reservada para algumas profissões, para algumas situações, uma criação basicamente jurisprudencial, uma flexibilização jurisprudencial. A Constituição da República, ao dizer da jornada de 8 e de 44 horas semanais, ela coloca isso como um módulo padrão. Veja, e a própria Constituição da República permite a compensação, no próprio texto constitucional, existe a possibilidade de, por meio de negociação coletiva, haver a compensação da jornada e a redução da jornada. Esse é o texto da Constituição da República. Se fizéssemos uma interpretação literal do texto ou entendêssemos que essa jornada de trabalho é a jornada de trabalho que deve ser buscada, é a jornada de trabalho que deve ser contratada, não caberia, não haveria espaço para aumento da jornada, para aumento do módulo diário, para aumento do módulo, ampliação, melhor dizendo, do módulo diário, do módulo semanal, muito menos do módulo mensal. Da mesma forma, acordos individuais de trabalho, o contrato individual do trabalho, o acordo individual, não permitiria soluções soluções trazidas pela legislação infraconstitucional ou soluções trazidas por meio de negociação coletiva, por meio do acordo coletivo e da convenção coletiva de trabalho. Porque o acordo e a convenção coletiva de trabalho são instrumentos negociais coletivos que surgem, que são ajustados em decorrência da necessária negociação coletiva entre patrões e empregados, ok? Mas, nada obstante o texto constitucional,
a jurisprudência trabalhista e mesmo do Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação, interpretou, ampliou o alcance da regra constitucional, posta no artigo 7º, ok? Inciso 13 da Constituição da República. A jurisprudência se encarregou de fazer uma ampliação. E a legislação infraconstitucional, principalmente no texto da reforma trabalhista, ela ousa em flexibilizar, sempre no sentido de ampliar a jornada de trabalho, ampliar um módulo diário. Não é possível ampliar o módulo mensal, mas ampliar um módulo diário. Por exemplo, em um dia você trabalha 12 horas, em vez de trabalhar 8. De qualquer forma, a CLT também prevê a possibilidade, assim como a Constituição, admite a prestação de horas extras, horas extraordinárias, que serão remuneradas com um mínimo de 50% além do que é pago na hora normal. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então veja, hoje há uma jurisprudência bastante permissiva de horas extraordinárias diárias e de horas extraordinárias semanais. E vai ao encontro dessa possibilidade de ampliação da jornada conforme os interesses do empregador. Mas o empregado também gosta de fazer horas extras. Ele também ele tem interesse nas horas extras. Obviamente, ele tem que expressar a sua vontade no acordo individual, por intermédio do contrato individual. Ou o sindicato que representa a sua categoria deve concordar com esses instrumentos, com esses mecanismos que implicam o pagamento de horas extras. Do ponto de vista financeiro, não há dúvida que o regime de horas extras, ele é um regime que traz ganhos, benefícios ao empregado, ao trabalhador. Porém, há críticas contundentes. Quais? Quais são essas críticas? Boa parte delas no sentido de que a prestação habitual de horas extraordinárias por empregados e empregadores, essa prestação habitual, ela diminui o número de postos de trabalho. Ela entra em conflito com a ideia de ampliação do número de vagas, com a ideia de geração de mais postos de trabalho e de empregos. E antes da reforma trabalhista, em vários momentos há projetos de lei no Congresso Nacional, inclusive inclusive com o propósito de alterar a Constituição da República para diminuir o número de horas semanais, em vez de 44, 40 horas semanais. Há estudos econômicos, há estudos sindicais sérios que demonstram que essa diminuição do número de horas de trabalho implicaria o aumento exponencial do nível de emprego, de postos de trabalho. Então veja, as horas extras trazem um prejuízo para a sociedade. E o Brasil tem uma jornada de 44 horas semanais, mas há vários países no mundo que adotam jornadas menores do que a brasileira. A França era um desses países. É que com a reforma trabalhista francesa se ampliou a possibilidade, mas a França adota um regime de 36 horas semanais. Agora, com a reforma, uma possibilidade de aumento para 40 horas e aí, a depender de horas extras, chegar na semana até mesmo ao número exagerado de 60 horas semanais. E tantos outros países. E aí há toda uma discussão se isso é producente, se é contraproducente, se, na verdade, em vez de aumentar o nível de emprego, isso inibe a criação de empregos, isso inibe as possibilidades do empregador
organizar de forma que lhe aprouver a atividade produtiva e, com isso, ganhar em termos de mercado, em termos de redução de custos, veja, é uma discussão muito difícil. O que nós podemos afirmar com certeza é que horas extras habituais, jornadas excessivas afetam diretamente a saúde do trabalhador. Um trabalhador cansado é um trabalhador menos produtivo. Um trabalhador cansado é um trabalhador que corre um risco muito maior de lesões, de doenças do trabalho, de doenças profissionais. O número de acidentes de trabalho se concentram em 80%, 85% após a sexta hora de trabalho. Então, e isso implicará efeitos perversos suportados pela sociedade, ou seja, é socialização do risco. O empregador socializa o risco, divide os seus prejuízos com a sociedade, o que não parece justo, porque quem suportará todo esse peso é o sistema de previdência social, é o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, ok? Veja, então isso é muito importante. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem muitos dos seus inquéritos envolvem questões, irregularidades afetas à jornada. Muitas das ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho, ações coletivas, ações civis públicas, buscam que os limites sejam respeitados. E a preocupação do Ministério Público é uma só: é a saúde e a segurança do trabalhador, é evitar que a sociedade seja penalizada por uma atividade produtiva cujos riscos devem ser suportados única e exclusivamente pelo empregador. Afinal, os lucros não são divididos com a sociedade. Mas indiretamente cresce, gera emprego, gera riqueza. Sim, perfeitamente. Mas nós não podemos, mas essa conta, a externalidade negativa não pode ser partilhada com a sociedade. Não pode ser partilhada com a sociedade. Não podemos. É um modelo que não se sustenta. É um modelo que tende a piorar as coisas, a piorar a situação. Veja, o nosso tema hoje, a compensação da jornada. O que é compensar a jornada? Você, em determinado dia, trabalha mais de 8 horas, desde que se respeitem 2 horas extras, até 10 horas. Mas eu conheço, professor, várias pessoas que trabalham 12, 14, 15, 16 horas. É verdade. É verdade. E aí, não vai receber hora extra? Vai receber hora extra, lógico que vai receber hora extra. Não teria o mínimo sentido não receber horas extras. É a mesma discussão que se dá, mas uma criança de 10 anos, o trabalho é proibido. Por que o trabalho é proibido e essa criança de 10 anos trabalha, ela não deverá receber? Claro que deverá receber. Até mesmo porque aí nós violamos um princípio geral de direito, um princípio de direito civil, que é o princípio que veda o enriquecimento sem causa, ok? Não precisamos nem buscar explicação ou justificativa no direito trabalhista. Mas o limite são 2 horas extras por dia. Então, eu posso ultrapassar as 8 horas, que é a minha jornada normal, até 10 horas. Esse período que ultrapassa 8 horas, ele pode ser compensado no outro dia. Ele pode ser compensado durante a semana. E mais, a legislação admite que essa compensação tem que ocorrer pelo menos no mês de trabalho, no mês em que é prestado o serviço pelo empregado em caráter pessoal. A compensação, ela pode ser acordada individualmente ou coletivamente, ou seja, basta o contrato individual de trabalho com a previsão de compensação de jornada. E todos os contratos são padronizados. O contrato de trabalho, com raras exceções, é basicamente um contrato de adesão, assim como no direito do consumidor. E o trabalhador, infelizmente, ele não tem poder negocial.
quase sempre ele não tem. Embora a reforma privilegie a autonomia da vontade, essa autonomia da vontade, ela tem limites. Tem limites na própria natureza, na essência da relação trabalhista, em que há uma desigualdade manifesta do ponto de vista material. Por isso, regras protetivas. Por isso, um piso mínimo protetivo de caráter indisponível e irrenunciável que caracteriza o direito trabalhista. Então, a compensação é possível por acordo individual, e se é possível por acordo individual, quem pode, né, por acordo individual, obviamente será possibilitada pelo acordo ou convenção coletiva de trabalho, que são documentos celebrados pelos entes que têm personalidade sindical, os sindicatos e as empresas. Ok? Então, é importante isso. A jurisprudência tem uma súmula clássica no sentido de uma súmula tradicional que trata do tema. É uma súmula bastante repetida, bastante utilizado no dia a dia forense trabalhista, a súmula número 85. Incisos, essa súmula tem vários itens e ela trata da compensação da jornada e do banco de horas. Vamos para o quadro para ver a compensação da jornada? Então, o conceito, eu acabei de dar o conceito a vocês, meus queridos, minhas queridas. Trabalha além da jornada normal de 8 em uns dias para descansar em outros dias. Veja, eu não vou pagar horas extras, muito importante. Por que eu não pago horas extras? Porque é uma possibilidade legal de compensação. Aquelas horas que eu trabalhei a mais, eu vou compensar, ok? Se eu tenho prestação de horas extras habituais, eu descaracterizo o acordo de compensação. Veja, o próprio nome, pessoal, já diz extras. O que é extraordinário vai além do que é ordinário. Se é extraordinário, o extraordinário em caráter habitual deixa de ser extraordinário e se torna ordinário, se torna normal. Ok? Então, se eu trabalho em horas extras habitualmente, eu desvirtuo o instituto. Requisitos de validade para esse acordo de compensação. Como eu falei, o acordo pode ser individual ou acordo, convenção coletiva, obtidos por meio de negociação coletiva. A negociação coletiva precede a assinatura o ajuste, o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. O máximo de 10 horas diárias, que é a previsão da CLT, e a compensação ou folga tem que se dar na mesma semana, ou no máximo no mesmo mês. Se houver rescisão, ruptura do contrato de trabalho antes da compensação, aquelas horas que não foram compensadas em favor do trabalhador serão pagas como extras. Ok? Então, na hipótese de rescisão, eu tenho o pagamento de horas extras que eu não pagaria horas extras se houvesse a compensação, nos moldes aqui trazidos e aqui determinados. Ok? Vejam, isso é a compensação, ok? A compensação é essa possibilidade. E o banco de horas? O banco de horas também ele implica a possibilidade de uma compensação. Mas o banco de horas ele surge, o banco de horas tem um histórico legislativo importante, esse banco de horas ele começa a ser implementado, o próprio nome diz, um banco de horas em favor ou em desfavor do empregado, quase sempre é em desfavor não é a palavra, mas um banco positivo, horas que o trabalhador vai acumulando, horas extras que ele vai acumulando para poder
compensar em algum momento, trocar por folgas, né? Então, por exemplo, feriados em que o feriado recai na quinta-feira e a sexta-feira é dia útil, o empregador utiliza o banco de horas para permitir a folga na sexta-feira, de modo que o trabalhador emende o feriado. Carnaval, nós sabemos que a terça de carnaval é feriado, quarta-feira de cinzas até o meio-dia, mas a segunda não é. Então essa segunda, muitas vezes, ela é compensada e busca-se essa compensação no banco de horas. Então eu faço o regime de horas extras e vou acumulando horas. Ou utilizo horas em meu favor, por meio de folgas, por meio de ausências. Essas ausências serão justificadas por conta da existência do banco de horas. E aí eu fico com um saldo negativo nesse banco de horas. Ok? O importante, pessoal, tanto a compensação como o banco de horas se dão em benefício do empregador, para auxiliar o empregador na organização da sua atividade produtiva. É possível vislumbrar vantagens para o trabalhador, mas a motivação do Instituto se dá por necessidades logísticas do empregador, da empregadora. Ok? Então, eu estava dizendo do histórico legislativo. No governo Fernando Henrique Cardoso, houve um histórico legislativo aumentando o prazo para a compensação no módulo de banco de horas. Então, em um primeiro momento, assim como na compensação, eu tinha um banco de horas de caráter semanal, que passou para um caráter mensal, que passou para o caráter anual. Então, eu posso ter banco de horas no módulo de um ano. Eu terei um ano, e em um ano eu acumularei horas e, ao final desse prazo, eu terei que compensar essas horas, eu terei que tirar essas horas, vamos usar esse verbo entre aspas, tirar essas horas, como folga, como ausência justificada. Se ao final de um ano houver saldo positivo para o trabalhador, o empregador deverá pagar essas horas como extras. Caso contrário, não. Então esse é o grande benefício do banco de horas. Ele vai além da compensação, no sentido de ser mais amplo, no sentido de ser muito mais vantajoso para o empregador. Só que aqui no banco de horas, a súmula 85 diz que é necessária a negociação coletiva e a previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se na compensação mostra-se possível o acordo individual, no banco de horas não é possível acordar com o banco de horas, concordar com o banco de horas, implantar o banco de horas, baseado apenas em um acordo de natureza individual entre o empregado e o patrão, entre o trabalhador e o empregador. Aqui há a necessidade de um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. É assim, a jurisprudência sedimentada é essa. Então vamos para o quadro. Banco de horas, conceito, trabalho além da jornada normal, com possibilidade de descanso em período de até um ano a contar da prestação de serviços. Também não paga horas extras, ok? Não paga horas extras. Os requisitos, diferentemente da compensação, só por meio de negociação coletiva, cujo resultado será um documento intitulado de acordo ou de convenção coletiva de trabalho. Máximo de 10 horas diárias. Se houver mais de 10 horas de trabalho no módulo diário, há uma descaracterização do banco de horas. Ele deixa de ter validade.
A compensação se dá anualmente e as folgas têm que ser concedidas nesse prazo de 1 ano. Da mesma forma que na compensação, se ao final ou se houver rescisão, ruptura do contrato, ao final não, se houver ruptura do contrato, há necessidade do pagamento das horas extras se o saldo for positivo. Ok, pessoal? Pergunta, e se o saldo for negativo? Veja, a resposta natural seria que, neste caso, o empregador descontaria das verbas rescisórias o valor das horas em haver, das horas negativas. Mas a jurisprudência consolidada não concorda com esse raciocínio. E realmente não cabe concordar com ele. O saldo eventualmente negativo, o que é incomum, não implicará qualquer tipo de desconto. Não poderá prejudicar o empregado. Por quê? Porque não é o empregado que impõe o banco de horas. O banco de horas o banco de horas se dá por vontade, por necessidade empresarial, por necessidade do empregador. Ok? Então é um instituto que beneficia o empregador sobretudo, razão pela qual o eventual saldo negativo não poderá ser de maneira alguma descontado, prejudicar o trabalhador. No banco de horas é possível esse saldo, ou positivo ou negativo. Por isso o banco de horas. Ok? Na compensação, não. Na compensação você não tem saldo negativo. Porque na compensação necessariamente você trabalha mais e pode, no outro dia, na mesma semana, no mesmo mês, efetuar a compensação. São aí diferenças, pessoal, sutis entre compensação e banco de horas. Embora a lógica seja a mesma, compensar, ok? Mas existem sutilezas que diferenciam um instituto do outro, embora a raiz, a essência, a ratio iuris seja a mesma. Mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Olha lá, né? E aqui é importante, em vermelho sempre, né, pessoal? Nas nossas aulas, vermelho é reforma, ok? Redação vigente a partir do dia 11 de novembro de 2017. Veja, o artigo 59, ele tem uma pequena mudança, alteração da redação, dizendo que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. A realização de horas extras, ela pode ocorrer por necessidades da empresa e essa possibilidade é acordada individualmente. Ela, dentro do contrato de trabalho padrão, sempre traz a possibilidade de horas extras e de compensação, tá, pessoal? Então, a redação do 59, ela só vai ao encontro daquilo que é consolidado no meio jurisprudencial, é apenas um ajuste na redação, né? E também traz aqui, a Constituição vai trazer que as horas extras serão remuneradas com um mínimo de 50%, corrige também uma falha de redação do 59, que diz que o acréscimo será de 25%, tá, pessoal? Então, houve aqui uma correção técnica por parte do legislador no caput do artigo 59. O parágrafo 5º, que é acrescentado, é um parágrafo novo, acrescentado ao 59 pela reforma, vai dizer que o banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, pessoal, prestem atenção. Prestem atenção. O que eu tenho aqui? Eu tenho, como é hoje? Hoje, a súmula 85 exige acordo ou convenção coletiva de trabalho para o banco de horas. Para compensação pura e simples, acordo individual. Mas banco de horas só por meio de negociação coletiva. Com a reforma, será possível banco de horas
acordado individualmente. Desde que a compensação se dê no prazo máximo de 6 meses. Lembrando que ela pode se dar no prazo máximo de 1 ano. Se for até 6 meses, metade do prazo máximo, eu posso pactuar banco de horas de forma individual. Então eu terei duas situações agora. Acordo individual, banco de horas até 6 meses. Se o de 6 meses ultrapassou 6 meses até 1 ano, acordo, negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Também, os debates doutrinários e a posição de muitos juízes do trabalho, de associações, de magistrados trabalhistas, da associação, do Ministério Público do Trabalho, coloca em xeque a constitucionalidade, a aplicabilidade desse dispositivo. Ok? Então, aqui também haverá no porvir muitas discussões, muita celeuma, muita controvérsia. Tudo bem? Tudo bem? Pela natureza do banco de horas. Ok? E toda a discussão que pauta a súmula 85 do TST. Quem tiver interesse pode verificar os debates em torno da súmula 85 lá no site do TST, tá bom, pessoal? E vão entender o porquê desse posicionamento contrário à aplicabilidade do novo parágrafo 5º do 59. O parágrafo 6º vai dizer o que já diz a súmula 85, tá? O que já é consolidado na jurisprudência. No caso da compensação, tranquilo, cabe acordo individual, mas aqui, né, deixa claro que ele pode ser até mesmo tácito, o que até então não existe, tá, pessoal? Ele teria que ser escrito. Então, eu nem preciso de colocar expressamente no contrato. Compensação pode ser tácito. Bastante discutível isso também, tá, pessoal? Mas está aí. O que vale é a letra da lei, até que haja declaração de inconstitucionalidade ou interpretação conforme a Constituição, tá certo? E a compensação tem que se dar no mesmo mês. Nesse ponto, nenhuma novidade. O 59B vai falar, né, porque a jurisprudência entende que quando há desvirtuamento, né, quando há desvirtuamento da compensação do banco de horas, você tem consequências jurídicas. Uma dessas consequências jurídicas seria repetir o pagamento das horas excedentes à jornada normal diária. Ok? Se ultrapassado, no caso da compensação, a duração máxima semanal. E aí diz que vai, né, pagar apenas o adicional. Então veja, hoje a jurisprudência diz que se houver desvirtuamento do regime de compensação de jornada, você repetirá, pagará as horas excedentes. As horas excedentes vão ser pagas novamente, acrescidas do adicional. O que vem o 59B e diz? Não. Mesmo que houver desvirtuamento, caberá apenas o pagamento do adicional, mas não vai pagar novamente a hora trabalhada. Certo, pessoal? Polêmico também. Sempre a reforma privilegia a posição do empregador, tá, pessoal? Quase sempre, quase em todas as alterações que ocorreram. E aqui, a prestação de horas extras habituais não vai descaracterizar nem a compensação, nem o banco de horas. Hoje, a redação do 59 deixa claro que o banco de horas fica descaracterizado se houver prestação de horas extras habituais acima de 8 horas, tá, pessoal? Só pode ir até 10 horas. Se as horas extras forem habituais ou superar 10 horas diárias, fizer mais de 2 horas extras, descaracterizado está o banco de horas. Ok? E o que a reforma diz? Que se as horas extras foram habituais, não descaracteriza. Contudo, se superarem as 10 horas diárias, continuará descaracterizando o banco de horas. Não terá validade o ajuste
acerca da compensação e do banco de horas. Eu termino a aula aqui, compensação, banco de horas. Na próxima aula a gente dá continuidade e vamos falar da jornada 12/36. Vamos falar também dos intervalos para descanso e alimentação, para descanso, objeto da nossa próxima aula. Tá? PCI Concurso, sua preparação é aqui, continue conosco. Até lá, valeu!